Olá, ninhos! Tudo bem? E aí, tudo certinho? Como é que vocês estão? Hoje eu não tô sozinha não, hein? Estão vendo aí o professor Sâmio? Lindão ele, não é? Então, vamos lá para a nossa aula 5. Se liga nas nossas habilidades. Habilidade 1. Conhecer a função e uso de artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. Utilizar o conhecimento relativo à descrição de pessoas, profissões, relações familiares, gostos e preferências. Então, vamos ver os conteúdos de hoje. Hoje nós temos uma aula falando sobre os falsos amigos, que não são falsos amigos, são falsos cognatos, certo? Nós vamos também falar sobre as perífrases verbais, os estereotipos, que é a forma, é um tipo de gênero textual, falando sobre descrições, e vamos falar sobre o livro mais um do Gabriel Garcia Marques, Relatos de um Naufrago. Vamos fazer uma bela viagem lá para a Venezuela, que é a Veneza aqui da América do Sul, para quem não sabe. Então se liga aí, meu povo, sem demora. Prestem atenção. O que são perífrases verbais? Na verdade, são locuções verbais. O que é uma locução verbal? É o uso do verbo auxiliar mais o verbo principal, certo? Todas as vezes que você ouvir falar em perífrases, você está ouvindo falar de locução verbal. E tem a mesma formação, verbo auxiliar mais verbo principal, certinho? Como é que ela funciona? Ela funciona como se fosse um único verbo, ou seja, ela vai conjugar da seguinte forma: quem conjuga é o verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, ele vai denotar o tempo, o modo, o número e a pessoa. O verbo principal irá denotar a ação que ele produz. Então, todas as vezes que eu falar de perífrase, eu tenho que lembrar disso. Verbo auxiliar, verbo principal. Como ela funciona? Ela funciona como este verbo, certo? E ela vai possuir tanto um sujeito como os seus complementos. Quando nós falamos do complemento do verbo, nós temos que lembrar que nós estamos falando de objeto direto e objeto indireto. Então, perífrase verbal também tem sujeito e também tem complemento. Vejam aqui algumas perífrases que são utilizadas na língua espanhola. O verbo tener mais o verbo estudiar. Tener que estudiar. O que expressa isso? É o verbo ter mais estudar. Expressa a obrigação de estudar. Nós temos aqui também está estudando. Está estudando. Indica a continuidade do ato de estudar. Ir a estudar expressa a disposição para exercer a ação de estudar. Observem que aqui os verbos auxiliares e aqui os verbos principais, certo? O verbo principal, ele sempre estará ali na sua forma nominal, ou seja, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, todas as vezes que eu pensar no verbo principal, eu tenho que lembrar disso, certinho? Observem aqui, eu tenho a perífrase ir, que é o verbo conjugado, mais o verbo no infinitivo, o verbo principal. Essa locução, essa perífrase, ela vai servir para quê?
ela vai servir para expressar uma ação que irá acontecer em um futuro próximo, não muito distante do presente. Yo voy a hacer mi fiesta de cumpleaños. Eu vou fazer a minha festa de aniversário. Ou seja, é algo próximo. Como eu sei, é um futuro, mas não é um futuro tão distante. Então, eu usei o verbo ir como verbo auxiliar, mais o verbo no infinitivo, para denotar uma ação de futuro e uma ação de futuro bem próxima, certo? Eu tenho aqui a conjugação desse verbo, que é o verbo ir, mais o infinitivo, e quando nós falamos do infinitivo, nós temos que lembrar que as terminações do infinitivo são AR, ER, IR. Primeira, segunda e terceira conjugação. Então, as terminações correspondem às conjugações do verbo. Então, o verbo ir no futuro, olha como é que ele fica conjugado. Yo voy, tú vas, él va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Ou seja, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós vais, eles vão. É como se a gente misturasse aí um pouquinho do presente, da forma conjugada do presente, do indicativo, com o futuro lá do verbo ir na língua espanhola, certo? Então, eu tenho aqui alguns exemplos desse uso, que é o verbo ir mais o a, mais o verbo no infinitivo. Lembrando que o verbo ir, ele vai atuar como verbo auxiliar e o verbo no infinitivo, como ele mesmo já diz, ele estará atuando como verbo principal, certo? Verbo auxiliar e verbo principal. Ella va a ganar flores en el día de la mujer. Ela vai ganhar flores no dia da mulher. Então, é algo próximo, simples. Vamos a necessitar comprar um paráguas. Vamos necessitar comprar um guarda-chuva. Então, observem que em todo tempo dá para perceber que é uma ação de futuro, mas é uma ação do futuro bem próximo. Vas a salir en el sábado. Vai sair sábado? Pode ser que tenha acontecido hoje, que é sexta-feira, amanhã, ontem, que foi quinta, certo? Mas o sábado denota que está próximo, certinho? Observem algo que é sempre muito importante. As perífrases, como nós estamos falando de uma perífrase de futuro, uma ação não acontecida ainda, não é? Uma ação que irá acontecer, ela sempre virá ou com uma certa frequência aparecerá os marcadores temporais. O que são esses marcadores temporais? São aquelas frases, aqueles pedacinhos da oração que dá para denotar com certeza em que momento aquela ação aconteceu, acontecerá ou acontece. No caso do futuro, ela acontecerá. Voy a comer um pastel la noche. Vou comer um bolo à noite. Então, quando eu utilizo la noche, estou falando do tempo exato que acontecerá. Dentro do contexto, eu consigo perceber a ação de futuro eminente. Vais a ganar um regalo em la próxima semana? Vai ganhar um presente na próxima semana. Olha aí, professor Sâmio, o que será que nós vamos ganhar de presente na próxima semana?
que será esse regalo, esse presente? Olha, va a viajar en el próximo mês. O próximo mês é o marcador temporal que denota a ação juntamente com o verbo. Para quê? Para que não haja dúvidas naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo produzido, para que o leitor não fique em dúvidas daquilo que deseja acontecer. E agora, meu povo e minha pova, nós vamos falar dos heterotônicos, os falsos cognatos da língua espanhola. Olha o que acontece. Essas palavras, elas são costumeiras na língua espanhola e traduzidas para a língua portuguesa, é claro. Elas causam ali um certo, vamos colocar, desconforto. Por que desconforto? Porque elas têm uma duplicidade do sentido, da escrita, da pronúncia e do gênero. Então, os heterotônicos, os heterogenéricos e os heterossemânticos, eles são chamados de falsos cognatos ou os falsos amigos. Por isso que você, como aluno que vai fazer a prova do Enem, tem que se ligar e ter muito cuidado com esse conteúdo, que é os falsos cognatos. Posso afirmar para vocês que em pelo menos uma ou duas provas dos últimos anos apareceram lá os falsos cognatos no Enem. Então, presta atenção aqui. Nós temos os heterotônicos. Quem eles são? São as palavras que em português e espanhol possuem o mesmo significado. Porém, a sua sílaba tônica muda. Ou seja, na língua portuguesa, a sílaba tônica é uma e na língua espanhola, a sílaba tônica é outra. Mas o significado da palavra é o mesmo, certo? Então, não muda sentido, não muda significado, mas muda a posição da sílaba tônica. Para não esquecer, o que é a sílaba tônica? A sílaba mais forte. Eu sei que vocês já sabem disso, não é? A sílaba mais forte da palavra. Então, presta atenção. Aqui em português, eu tenho polícia. Aonde está a sílaba forte? A sílaba forte é uma paroxítona, penúltima sílaba, como sílaba mais forte. Na língua espanhola, nós temos policia. Policia. Aonde está a sílaba forte? A sílaba mais forte está na última sílaba, ou seja, nós temos uma oxítona. Olha como é que muda. Tem o mesmo significado, o mesmo sentido. Polícia, na língua portuguesa, tendo como sílaba forte uma paroxítona, e policia, na língua espanhola, tendo como sílaba forte uma oxítona, certo? Então, quando vocês estiverem estudando, lembrem-se disso. Os heterotônicos são aquelas palavras que são escritas da mesma forma, com o mesmo significado, porém com a sílaba tônica diferente, certo? Na língua espanhola, nós temos também uma outra classe de falsos cognatos, que são os heterogenéricos ou heterogenéricos. O que isso quer dizer? Que na língua portuguesa e na língua espanhola, eles possuem o mesmo significado. No entanto, eles vão mudar o seu gênero. Pode ser que no português seja masculino e no espanhol seja feminino. Pode ser que no espanhol seja feminino e no português seja masculino. Não tem uma regra definida da sequência que isso acontece, mas o que nós sabemos é que os heterogenéricos, eles sofrem essa mudança
de gênero. Porém, não há mudança de significado. La nariz de aquela niña es pequeño. O que é pequeno? O nariz. Mas na língua espanhola, eu não tenho o nariz, eu tenho la nariz. Então, na língua portuguesa, ele é masculino, ele é um substantivo masculino. Na língua espanhola, ele é um substantivo feminino, certo? Então, estejam atentos, porque vai haver essa mudança. E por que que isso acontece com o português e o espanhol? Porque ambos derivam do latim. Então, a nossa gramática, a gramática da língua portuguesa, ela é muito próxima da gramática da língua espanhola. Então, vocês, caso tenham essa dúvida, lembrem-se disso. É por conta da origem das gramáticas, certo? Olhem aqui mais algumas palavras que nós temos de exemplos, que na língua portuguesa, por exemplo, é a coragem, e em espanhol é el coraje. Em português, a chantagem, e em espanhol, el chantaje, certo? E em português, a linguagem, e em espanhol, el lenguaje. Então, muitas vezes isso vai acontecer, que em uma língua será de um gênero e na outra será do gênero oposto, certo? Observem sempre que nós não temos uma regra de definição das palavras, mas isso acontece bastante. Olha aqui algumas palavras que na língua portuguesa são do gênero masculino e na língua espanhola são do gênero feminino. Então, eu tenho o vislumbre em português e la vislumbre em espanhol. Lembrando que o significado da palavra é o mesmo. O que vai mudar é somente a pronúncia. Em português, o creme. Em espanhol, la crema. Então, o que mudou? Somente e tão somente o gênero, certo? Não muda significado, somente o gênero. E agora nós vamos falar dos falsos amigos. Por que que eles são falsos amigos? Porque na língua portuguesa ele tem um significado e na língua espanhola ele tem um significado completamente diferente. Por isso que eles são chamados de falsos amigos. Porque a semelhança deles é entre a grafia e a pronúncia. Pode-se ter ali uma grafia e uma pronúncia bem semelhante, muito próxima, parecida, porém, eles vão possuir significado diferente. O que isso quer dizer? Que além de possuir o significado, possui o sentido diferente. Vou a chamar a mi mamã. Quando a gente pensa isso, o que que eu vou traduzir se nós fôssemos traduzir literalmente? Vou chamar minha mamãe, não é? Mas a tradução é vou telefonar para minha mãe. Olha que diferente, não é? Apesar de ter ali um sentido contextual próximo, o significado das palavras é completamente diferente. Por isso que nós chamamos de falsos amigos, certo? É esta classe que determina e nós temos os falsos amigos. Aqui nós temos algumas palavras que denotam essa falsidade, vamos falar assim. Por exemplo, em português eu tenho sacola plástica, em espanhol, bolsa. E o azar do português é sorte, ou o azar do espanhol é sorte no português. E el balcón do espanhol é uma sacada em português. Pelota em espanhol é bola em português. Então, nós temos aqui várias palavras
que dão essa duplicidade. São próximas na grafia, são próximas na pronúncia, mas têm um significado diferente. Apagar em português é borrar em espanhol. Então, estejam atentos para quando vocês forem fazer lá a prova do Enem, uma prova de concurso, é sempre bom a gente ter uma listinha, não é? De reserva para relembrar, certo? Nós temos aqui outras palavras que também são falsos cognatos, como gaveta em português, cajón em espanhol, bolo, torta, pedaço, fatia. Ah, eu quero uma fatia de bolo, quero uma fatia de torta, de pizza. Em espanhol, você vai dizer yo quiero un cacho de pastel. Ou seja, a gente até pode achar que cacho é cacho. Já pensou um cacho de pastel? Que delícia, não é? E coisa boa, certo? Temos outras palavrinhas aqui também que são heterossemânticos. Por exemplo, o agrião, que é uma verdura. E em espanhol é berro. Não é grito não, viu? É berro. E vizinha, que é vecina. E quando a pessoa está ali sobre o efeito do álcool, bêbada, ela está borracha. E quando ela precisa de uma bolsa de estudo, ela pode pedir uma beca, certo? Então estejam aqui bem atentos, porque temos muitas palavrinhas que dão essa conotação dos heterossemânticos, certo? E agora vamos falar sobre os estereotipos culturais. O que são os estereotipos culturais e por que nós estamos abordando esse conteúdo? Porque lá na prova do Enem que você vai fazer, você se depara com muitos gêneros textuais. E às vezes nós temos gêneros onde nós precisamos construir, dar características, inferir características. Então é necessário que a gente conheça alguns contextos. Olhem bem aqui. Os estereotipos é um tipo de padrão que a sociedade constrói. É uma ideia pré-concebida que acaba colocando as pessoas em grupos sociais, em caixinhas, criando rótulos, ditando seus comportamentos e padronizando sua imagem de forma bem preconceituosa. É uma construção cultural. As crenças, os costumes, os valores e os hábitos de uma sociedade contribuem para a construção desses estereotipos, certo? Lá na língua espanhola, olha o que vai acontecer. Nós sabemos que os estereotipos, eles fazem ali uma alusão aos costumes tradicionais que se tenha um lugar determinado. Então, eles vão servir para quê? A sua forma, para falar da sua forma de expressar, para falar da sua forma de vestir, a sua maneira de celebrar as festas, certo? Por exemplo, quando se fala da Argentina, o que vem à nossa imagem, à nossa memória? O Diego Maradona, não é assim? É um estereotipo, não é? Quando nós falamos dos mexicanos, o que vem à nossa mente? Fiesta de los Muertos. Quando falamos do Brasil, praia e futebol. Geralmente é assim que as pessoas imaginam. Então, pode ser que lá na prova do Enem, você se depare com um texto onde você precise relacionar esse tipo de contexto, certo? Nós temos aqui também, falando sobre os estereotipos, que ele é um conjunto de crenças, de ideias, de prejuízos e atitudes preconcebidas, certo?
e que eles vão passando ali de geração em geração. Não necessariamente eles são massivos, mas existe um grupo de pessoas que podem pensar da mesma forma, certo? Olhem aqui alguns tipos de estereotipos que nós estamos acostumados. E aí você pode relacionar diretamente lá com as descrições que podem acontecer na sua prova do Enem, na sua prova de vestibular ou em qualquer outra prova que você venha fazer. Então estejam aqui atentos. Sobre o gênero feminino, o que as pessoas pensam, né? De forma ampla, genérica. Dona de casa, mãe, sempre bela, bonita, arrumada. Eita, professor Sâmio, já pensou que belezura dessas mulheres lindas, pacientes? É porque eles não me conhecem. Delicada, dependente, sensíveis, objeto sexual, sempre atentas, terna e alegres. Será que é tudo isso? Do gênero masculino, trabalhador, inteligente, forte, não chora, valente, chefe de família, provedor e agressivo. E os raciais, que são ali a questão que se baseia nas diferenças étnicas, e culturais, dependendo da raça, da cor, vai dizer que eles podem ser inferior devido à cor, o seu lugar de origem ou ainda a sua categoria, né? A sua cultura. Podem ser considerados como terroristas, delinquentes ou malfeitores. E ainda tem a questão dos estereotipos quando se fala das classes sociais. Geralmente, generaliza-se o pobre com a ignorância e o rico com a soberba, a prepotência. E as mães solteiras com uma conduta ligeira, né? Rápida, maliciosa. Sem contar que nós temos estereotipos de físico. As pessoas pensam que as mulheres, né, ou mulheres ou homens que são loiros são mais belos. Será que é tudo isso mesmo? Ou que pertencem ali a classes sociais mais altas. Ah, professora, por que eu preciso saber disso lá na prova do Enem? Porque pode ser que tenha um texto onde tenha esse tipo de características e você precise relacionar com o contexto, certo? Então vamos lá. Nessa aula, nós vamos falar ainda do nosso querido Gabriel Garcia Marques. E falando do Gabriel Garcia Marques, hoje nós vamos falar do livro dele, Relatos de um Naufrago. Ele foi escrito pelo Gabriel Garcia Marques e conta a história de um marinheiro sobrevivente de um naufrágio lá no ano de 1955, no Mar do Caribe. Essa obra, ela apresenta 14 fascículos no jornal colombiano El Espectador, em 1955. O nome de Marques não é associado à história, até ser publicado. Era muito comum os escritores de antigamente não falar a sua verdadeira identidade. Eles usavam ali codinomes. Por que eles faziam isso? Muitas vezes por conta das suas posições sociais, por conta da sua posição política e dependendo se fosse um romance com a mulher desejada, almejada e ela fosse casada, aí é que não podia mesmo dizer quem era, certo? Então, essa história conta que ele esteve à deriva numa balsa de salva-vidas por 10 dias,
sem alimento ou água e foi proclamado um herói nacional, beijado por rainhas de beleza, feito rico com a publicidade e então rejeitado pelo governo e esquecido para sempre. No livro é relatado que um grande senhor da marinha colombiana sai de Mobley, nos Estados Unidos da América, em direção a Cartagena, lá nas Índias, na Colômbia, cheio de mercadorias contrabandeadas, certo? Então, 2 horas antes de sua chegada, em 28 de fevereiro de 1955, grandes ondas varrem um convés e destrói, levando 8 marinheiros e grande parte da mercadoria ao mar. Então, se eu fosse vocês, eu ia ler. Eu não ia perder essa oportunidade, não. Eu ia ler e depois me contar como é que é, tá bom? E agora chegamos àquele momento. Sabe qual é o grande momento onde nós vamos viajar? Vamos fazer a nossa linda viagem. Peguem as suas malas, peguem as suas mochilas e vamos lá conhecer o país de hoje. E aí, galerinha, desembarcaram na Venezuela? Como é que foi conhecer o nosso país vizinho, não é? Ele é conhecido como a Veneza da América do Sul. Será que é por conta da sua grande beleza tropical? Vamos descobrir aqui algumas curiosidades sobre a Venezuela. Se liga aqui. Olha bem, a Venezuela, ela ganhou esse nome dado por Américo Vespúcio, que encontrou casas nativas no lago Maracaibo, que o fez lembrar da Veneza na Itália, certo? Mas, claro, que ali há algumas controvérsias. Martim Enciso, geógrafo da expedição de Vespúcio, afirma que perto do lago havia um povoado indígena chamado Venezuela. Então, pode ser que aí haja uma divergência, certo? O Lago Malacaio é o primeiro lugar no ranking de quedas de raios. Ixi, eu não quero passar lá perto não, hein? De jeito nenhum. E a Venezuela está em segundo lugar no mundo no ranking de país com mais vencedoras no concurso de Miss Universo, ou seja, um país de belas mulheres. E é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. Olha que legal e quantas coisas boas que nós temos aqui com o nosso vizinho. A favela mais alta do mundo está em Caracas, capital do país. Cerca de 2.000 pessoas vivem no edifício, conhecido como Torre de David, o prédio inacabado com 45 andares. O país foi uma das primeiras colônias hispânicas a declarar independência no ano de 1811, porém só deixou de fazer parte da Gran Colômbia em 1830. Lá no ano de 1863, a Venezuela foi o primeiro país moderno a abolir a pena de morte para todos os crimes. E o território da Venezuela inclui área continental e um grupo de ilhas no Caribe. Então, se você tiver a oportunidade, vá visitar a Venezuela, certo?
Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, onde você pode pesquisar caso você tenha dúvidas, ou ainda, lógico, você pode acessar outros sites, livros, mandar sua dúvida, que nós vamos ter o maior prazer em responder, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, porque daqui a pouco tem mais. Tchau, tchau, galera!